Fala galerinha, tudo bem? Galera, eu quero fazer esse vídeo para vocês, contar um relato da minha vida, como que mudou. Muitos de vocês já viram aí, mas eu quero reforçar isso para vocês, porque assim, através da internet hoje, nós estamos vendo que tem coisas imoral, tem coisas que elas são legais, mas elas são imorais. Veio muito, a internet ela abriu mais os nossos olhos, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela também trouxe muitas coisas ruins, ela acelerou tudo, ela acelerou as coisas boas e ela acelerou as coisas ruins. Ela trouxe pessoas boas, com boas índoles, que tá realmente explicando para você coisas boas, que vai mudar a sua vida, mas ela também trouxe aquelas pessoas ruins, que ela ganha um dinheiro te enganando. Mas esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é falar para você seguir as pessoas certas, que é o que foi isso que mudou minha vida. Nessa imagem que você está vendo, um rádio, toca-fita e uma fita, ela mudou a minha vida, no sentido de, como eu já falei para você em outros vídeos, eu muito novo, eu tinha que gravar esse programa para minha mãe. A Rádio Mundial se passava toda quarta-feira, às 10 da manhã. E eu escutava esse cara para minha mãe. Eu tinha que gravar porque eu era novo. Eu não me lembro se eu estudava de tarde. Eu acho que eu estudava de tarde, eu não me lembro. Eu não lembro se eu não estudava, eu não me recordo ainda, certo? Mas eu tinha que gravar e eu tinha que comprar na vendinha, na papelaria, uma fita. Essas que vocês estão vendo aí, uma fita. E colocar ali no toca-fita, e às 10 horas da manhã eu tinha que apertar o play e escutar esse rapaz, escutar esse cara que minha mãe gostava muito de escutar. E aí minha mãe gravava, pedia para eu gravar porque minha mãe trabalhava. E eu falo por que que isso mudou minha vida. Inconscientemente eu tinha que escutar o que aquele cara falava, porque vinha um intervalo e eu tinha que apertar o play, né? Eu tinha que pausar, na verdade, para não gravar o intervalo, porque a fita, o programa dele durava 1 hora e a fita exatamente, ela podia gravar 1 hora. Eu lembro que você tinha que virar, né? O lado da fita, que ela tinha um lado e você virava. Muitos não vão saber, muitos não vão entender o que é isso. Não é da sua época. Mas por que eu estou falando que isso mudou minha vida? Inconscientemente, como eu gravava e eu escutava. E esse rapaz falava muito sobre prosperidade, de mudar a sua vida. Isso há muitos anos atrás, não existia internet. Como eu falei, era um rádio toca-fita. E como isso mudou a minha vida? Apenas escutando as palavras dele e deixando isso entrar na minha mente, porque as minhas condições ali eram muito precárias. As condições que minha mãe me dava ali era aquilo que ela podia dar, você entendeu? E era totalmente, eu era pobre. Só que aquilo foi entrando na minha mente, aquelas palavras foi entrando na minha mente e foi acendendo que eu poderia mudar de vida. Porque ele falava aquilo e aquilo entrava de um jeito de tipo, cara, mas como é que eu posso mudar a minha vida? O que eu tenho que fazer? E aí eu tinha esse desejo dentro de mim de ter o meu negócio. Eu não sabia o que era, o que eu iria ter na vida. Eu sabia que eu queria ter um negócio. E isso era um desejo ardente. E aí é o que eu quero falar para vocês em relação à internet.
Aquela época eu não existia muito distração, certo? Para mim brincar, eu tinha que empinar pipa, jogar bola, bolinha. Eram poucas coisas. E tinha televisão em casa, mas a televisão era aqueles canais tradicionais que tinha. Então eu não tinha tanta distração como hoje. Hoje tem muitas pessoas boas falando o que esse cara falava há 20 anos atrás, cara. Tem muita coisa boa na internet. Muitas pessoas boas falando o que esse cara falava 20 anos atrás numa rádio. Só que hoje vocês não prestam muita atenção porque existe muita distração. Existe muitas pessoas falando o que ele falava lá atrás, mas banalizou no sentido de essa pessoa, ela não, vamos dizer assim, ela não vive isso que ela fala. Ela ganhou dinheiro muitas vezes enrolando as pessoas. Infelizmente, pela a internet ter sido um canal que abriu as coisas, né? Como eu falei, veio pessoas boas e pessoas ruins. E o que eu quero dizer para você, devido a essas distrações que você tem hoje, você não consegue focar numa pessoa só ou focar no que a pessoa está dizendo, que aquilo muda a sua vida. Por quê? Para mim mudou? Porque eu não tinha distração, eu só tinha aquilo, vamos dizer assim, eu tinha acesso a livro e a rádio. Hoje você tem acesso a TikTok, a Instagram, a essas coisas muito rápido, né? Ao shot ali muito rápido. Então você não consegue focar naquilo que realmente você quer. Você está sempre distraindo a sua mente. E isso mudou a minha vida por causa disso. Eu escutava aquilo e comecei a praticar que era possível mudar de vida, era possível ganhar dinheiro. Eu vou contar um relato para você. O que aconteceu quando eu fui comprar o meu segundo caminhão. Eu queria comprar muito esse segundo caminhão, gente. Eu queria comprar muito. E eu fui no meu banco não me deu crédito. Eu fui em outros bancos, os outros bancos não me deram crédito. Eu fui, gente, eu não me lembro, junto com a minha irmã, em várias concessionárias de caminhão, de rua, em várias. Eu não me lembro a quantidade, eu fui em várias. E todas me falaram, todas, olha, não aprovou. Eu fiz para o meu banco, eu fiz para Omni, para financeira Omni, eu fiz para BV financeira. Eu fiz para todas, cara, todas aquelas concessionárias que elas têm ali as suas financeiras ali dentro, e eu fiz ficha. Aí ninguém aprovou. E eu fui para casa, mais um dia, triste, um monte de concessionária, eu fui um monte, e não deu certo. Na Salim Faramaluf, em Guarulhos, em São Caetano, cara, eu fui um monte, e ninguém falou que aprovou a minha ficha. Beleza. Fui para casa, continuei trabalhando e, gente, me passaram. Ok. Vou sair daqui que o rapaz vai. Eles vão mexer na rua ali, galera. Vou sair daqui. Me desculpa. O vídeo não tem edição. Beleza? Vai assim mesmo. Eu tô sem cinto. Desculpa, galera. Não vou cortar o vídeo. É assim mesmo. Eu não edito, não sei editar. Vai assim mesmo. Voltando. Fui pra casa. Continuei trabalhando. Não me lembro quanto tempo passou. Mas eu acredito que passou desse período que eu fiz essas fichas. Eu acho que me passou uns 5, 6 meses, eu acredito. Uns 7 meses. De 5 a 1 ano. E eu tava lá, continuando trabalhando, entendeu? Com aquele caminhãozinho e com os agregados. E teve um dia que uma moça da BV ligou.
ligou inclusive para minha irmã, dizendo assim, ó, você tem um crédito aqui aprovado. Minha irmã, um crédito aprovado? É, você tem um crédito aprovado aqui, você passou uma ficha para financiar um caminhão e faz tempo que esse crédito está aprovado aqui. Você não gostaria de pegar? É aí que eu falo para você que isso mudou minha vida. No sentido de, eu acreditei tanto e eu soltei aquilo, entendeu? Porque eu estava tão ansioso para comprar o caminhão que eu soltei aquilo. E aí, galera, minha irmã falou, beleza, eu quero comprar. Ela falou, vai atrás do caminhão e quando você achar o caminhão, tá o meu telefone aqui, você me liga que eu vou lá com você, faço a vistoria e nós achamos os caminhões. Nós achamos o caminhão. Só que esse caminhão na época custava 75 mil reais. Era um caminhão 93. E eu vou postar um dia esse caminhão, falar da história dele. Esse caminhão era 93 e custava 75 mil reais. Beleza. Só que o nosso crédito era de 50 mil na BV Financeira, inclusive. Eu não me lembro o nome da moça, mas ela foi tão gentil, cara. Ela correu com a gente pra caramba pra comprar esse caminhão. Achamos esse caminhão, inclusive nós não tínhamos os 25 mil reais para pagar o caminhão, porque nós íamos dar os 50 mil que estava aprovado e os 25 mil a gente teria que dar no nosso bolso e nós não tínhamos. O que aconteceu? Aí que eu falo, é você acreditar, você escutar as pessoas certas e você acreditar naquilo tão intensamente, tão dentro do seu coração, que as coisas vão acontecer. E aí nós encontramos um rapaz que nós estávamos fazendo uma manutenção no nosso caminhão. E esse cara falou, nós perguntamos, você não tem ninguém que esteja vendendo um caminhão? O cara falou, tem. E era esse caminhão. Ele queria 75 mil e nós só tínhamos 50. E aí você vê como o desejo ardente a escutar isso, que eu poderia mudar minhas coisas, que as coisas aconteciam se eu me movimentasse para aquilo, as coisas davam certo. Eu peguei, falei pro cara, olha, eu não tenho os 25 mil de entrada, ou os outros 25 mil. E aí o cara falou pra mim, o que você pode fazer? Você tem cheque? Aí a minha irmã falou, não, eu tenho cheque. Esse cara que a gente tava fazendo manutenção conhecia o cara que queria vender esse caminhão para nós. Falou, não, pode vender, eles pagam direitinho, eu confio. Cara, era a primeira vez que eu tava fazendo o serviço, a manutenção nesse cara, e olha o aval que ele me deu. Galera, pode ser que eu esteja te contando uma história bonitinha de palco, mas não, galera, eu tô contando a vida real, o que aconteceu na minha vida, certo? Então, é isso. Esse cara falou, não, cara, se você tá dando um aval, eu confio neles. A BV deu 50 mil, financiou, e eu dei 5 cheques de 5 mil reais na época. E por incrível que pareça, galera, eu paguei todos os cheques certinho para esse cara, que foi a entrada, junto com o financiamento. Mas aí você pode falar, mas cara, é confiar. Foi isso que mudou a minha vida. Escutar a pessoa certa e ter um desejo ardente que você quer muito aquilo e correr atrás daquilo. Hoje você tem muita distração, cara. Você tem muita coisa que você tá focado ali. Você tá focado em uma coisa, certo? Você tá focado ali, sei lá, em mudar a sua vida financeira. Mas como você tem muita distração na internet, Instagram, TikTok, você não consegue dar seguimento. Você não consegue escutar uma pessoa só. Você está sempre escutando várias pessoas e mudando o seu foco, mudando. Toda hora você está mudando, porque você tem muita coisa para distrair. Certo? E por que você também escuta as pessoas erradas? Possa ser que você está escutando o seu influenciador. E o seu influenciador, ele tá promovendo alguma casa, promovendo alguma coisa que não é ilegal.
que o governo legalizou, mas é imoral. Essa coisa está destruindo pessoas e vai destruir também você. E se chegar até você, no sentido de tipo assim, olha, se você divulgar, você vai ganhar, 100 mil reais só para postar. Você fala assim, sabe o que você fala? Você fala assim, mas é legalizado, o governo legalizou, o meu influenciador ali, também preferido, ele tá promovendo. Então, se o governo legalizou, é legal, mas é imoral, galera. Tá destruindo pessoas e destrói também você, os seus pensamentos. Eu sou a prova viva disso, de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, eu consegui chegar na vida que eu sonhei lá atrás, através dessa rádio, através desse cara escutando. E tem muitas pessoas boas hoje na internet falando a mesma coisa. Mas você se distrai demais. Você quer aquilo, daqui a pouco você desfoca, aí você quer uma outra coisa que o seu influenciador tá mostrando para você. Aí beleza. Aí daqui a pouco você quer outra coisa que o seu influenciador mostrou para você. Você desfoca demais. Então, como eu só tinha um play e uma rádio ali, eu ficava escutando ali. Eu não tinha outra coisa, eu não tinha o celular para ficar ali fingindo que eu só tava gravando. Aquilo tava entrando na minha mente. Aquilo tava, suando na minha mente que eu podia mudar minha vida, que, cara, independente das suas condições, você pode mudar. E eu ficava escutando e falava, cara, mas como é que esse cara... E ele falava, sabe uma coisa interessante? Testa na sua vida. Testa na sua vida, escreve, cara. Coisa de 20 anos ou 25, sei lá, anos atrás, ele falava, escreve o que você quer, mentaliza, observa e vê os meios que você pode caminhar de encontro ao que você quer. E eu fiz, qual que foi os meios? Eu fui montar, indo atrás da contabilidade, eu fui ver como é que montava, como é que fazia para mim ter essa empresa. É isso que eu quero que vocês, abrir a mente de vocês. Só vocês podem mudar a vida de vocês. Mas sabe o que acontece? Você quer que o governo, você quer que as pessoas te dão, você quer ganhar fácil. Você acha que essas pessoas estão promovendo essas coisas e são fáceis, mas também não são, elas são legais e são imorais. É possível você mudar a sua vida, mas você tem que querer tanto. Isso é um desejo ardente. Olha ao seu redor, olha a sua vida mesmo, é o que eu falo. Você tem milagres na sua vida. Você tem milagres na sua vida. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe os livros da Louise Reis. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ela falava sobre o que essas pessoas falam hoje, de lei da atração, de tudo, de mudar a sua vida. Ela falava isso, acho que nos anos 80, não sei, entendeu? Eu me lembro que, através desse rapaz, ele falava também os livros de fora do Brasil, da Louise Reis, entendeu? E outras pessoas que eu não me recordo. E eu fui ler o livro da Louise Reis e eu falava, cara, hoje vendo, é tudo que essas pessoas falam hoje. Então acontece, eu sou a prova viva. Mas eu vou encerrar o vídeo, porque o vídeo já tá longo demais. Mas é isso, galera, cara. É isso que eu quero falar para vocês. Um rádio e um toca-fita e um cara do lado atrás dessa rádio falando coisas que eu deixei entrar no meu subconsciente, que eu poderia mudar a minha vida. E hoje eu vivo a vida que eu sonhei, cara. Eu me lembro que eu falava assim, cara, eu queria ter um caminhão. E olha o tanto de coisas que eu consegui ter, cara. Tanto de caminhões. Olha o tanto de coisas que a vida me deu, sabe? E eu queria plantar essa esperança para vocês. Que às vezes tá vendo tantas coisas ruins, tá vendo tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas, mas se você não focar nessas coisas erradas, porque a tendência nossa é sim querer sempre focar nas coisas que a gente não tem, não quer. Mas se você focar nas coisas que você quer, cara, é possível.
perante ao caos, dentro do caos, você mudar a sua vida. É sim possível. Ao redor de você ter muito caos, mas você está prosperando, você está mudando a sua vida. Cara, eu gosto desse assunto, porque foi o que mudou a minha vida. Infelizmente, algumas pessoas banalizou, mas tem pessoas legais, tem pessoas boas, cara, falando desse assunto, querendo que realmente você mude a sua vida, assim como eu, ou assim como essas pessoas mudaram a vida dela através disso, correndo atrás, se dedicando e sem passar a perna nas pessoas. Beleza, galera? Escute esse vídeo e pega as coisas boas que você acha que tem. O que não tem, as coisas ruins que você acha que não vai agregar nada na sua vida, você descarta. E outra coisa que eu escutava muito o cara falar: se você olhar com o olhar da crítica, você vai ver que nesse vídeo eu falo coisas erradas, palavras erradas, às vezes eu me perco um pouco e várias coisas. Mas se você olhar com o olhar de que você quer mudar a sua vida, você vai ver que tem coisas boas nesse vídeo e que pode agregar na sua vida. E é isso que eu quero no meu canal, agregar coisas boas na sua vida. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e esse é o relato. Até a próxima.